noite a todos, sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer fazer parte dessa grande família e a gente generosamente vai pedindo licença, né, a todos vocês para mais uma vez dividir um assunto tão importante, de um cunho de tanta relevância e que nós possamos juntos construir um momento muito especial. Eu tenho certeza que esse assunto ele já fora proferido de várias formas, com vários palestrantes, oradores, com muito mais capacidade que a gente, mas a gente vai trazer com muito coração, com muita disposição, um jeito diferente de analisar a importância da caridade e a humildade. Elas como irmãs, de mãos dadas, fazendo a ponte para a grande felicidade que é a que todos aguardamos. Bom, então vamos dar por iniciado os trabalhos dessa noite. Peço aos senhores que coloquem junto a si a sua água para que a espiritualidade amiga possa fluidificar, energizar. E vamos pedindo licença a Jesus de Nazaré, a todos os benfeitores e amigos que nos acompanham incansavelmente, para que nós possamos juntos, neste momento, de corações abertos, de mentes abertas, possamos receber a palavra amiga, a palavra que nos ajuda, que nos auxilia, que nos reconforta, nos preparando para grandes momentos vindouros que estão por vir. Jesus, amigo de todas as horas, como é bom poder estar contigo mais uma vez, dessa forma em prece, cantada, não interessa, mas com amor e com carinho. E assim, vamos dando por iniciados os trabalhos dessa noite, para juntos construirmos um momento muito vindouro, que assim seja. Bom, pessoal, como prometido, o tema dessa noite, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram muitos temas relacionados à caridade, muitas elocuções, muitas leituras, mas eu espero trazer para vocês de verdade algo diferente que nos auxilie nesse conjunto, que são essas virtudes majestosas que Jesus nos convida, que Jesus nos propicia, que Jesus aguarda de todos nós. Bom, eu me servindo aqui da obra Gotas de Luz, meu escudeiro fiel, né? Da nossa Dirce Biscuola, o nosso irmão Horácio, ele dá para nós uma receitinha. Quais são os benefícios da caridade? Vamos juntos? Quando a caridade chega através de alguém, está sempre acompanhado da luz divina. Quando praticamos um ato caridoso, com amor sincero, o mesmo é coroado com a aprovação do Pai. Aquele que dá com desprendimento, seja caridade moral, seja caridade material, ou seja caridade espiritual, receberá no momento que mais necessitar. Bacana isso, hein? Todos nós passamos por momentos difíceis, em que necessitamos do auxílio do próximo de alguma forma. Essa fala do irmão Horácio. Como é bom servir a quem necessita. E como é bom quando estamos necessitados de receber o auxílio de um irmão. Lembre-se sempre que Deus ajuda o homem através do próprio homem. André Luiz isso também fala. Dê do seu tempo, do seu amor, do seu carinho, dê do seu pão, dê do seu conhecimento, e bênçãos de luz iluminarão sempre os vossos caminhos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Irmão Horácio, Gotas de Luz. Bom, gente, então o tema que eu preparei para essa noite é a caridade e a humildade. Caridade e humildade.
juntas, fortes, com certeza se transforma no caminho para a nossa felicidade. Mas qual caminho é esse? Que forma é essa? E é isso que nós vamos discutir e vamos conversar. Mas você fala de felicidade, que felicidade é essa? Existe a felicidade, Ronel? Nós temos condições de alcançá-la, de almejá-la? A felicidade que nós possamos alcançar nesse momento é a satisfatória. Não é a plena, mas o que é viável, o que é possível. E quando nós nos tornamos pessoas verdadeiramente caridosas, atrelados ao sentimento da verdadeira humildade, quando se junta caridade e humildade, sai de baixo, porque as portas se abrem, tudo se transforma, tudo se modifica e a sua vida vai ser algo majestoso. Allan Kardec nos convida a essa reflexão. O pobre que divide o seu pedaço de pão com o mais pobre que ele é o mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus que o que dá àquele que lhe é supérfluo, sem se privar de nada. Allan Kardec. Quando nós costumamos dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, será que nós temos entendido a verdadeira, eu diria, a verdadeira lição, qual o grande segredo que Jesus nos convida, que Jesus nos propicia para a nossa caminhada? É muito bom, porque a gente tem muito decorado as coisas, a gente fala muito do que a gente decora, do que está no coração, mas enquanto nós não tomarmos atitudes, enquanto nós não vivermos verdadeiramente a pura caridade, de uma forma mais humilde, mais despretensiosa, não haverá essa felicidade que nós almejamos. André Luiz costuma dizer que quem ora para os outros sempre ajuda a si próprio. A verdadeira caridade é aquela que Jesus nos ensinou, onde ele praticou, exemplificou em todas as suas ações. Mesmo nos momentos mais duros, ele dava, vamos dizer assim, aquele pito, aquela forma mais árdua, mas ele deixava uma lição. Então, vamos lá. Se nós nos reportarmos ao século XII, alguém lembra do século XII? Pois é, talvez nós estivéssemos lá encarnados, vai saber. Quem sabe nós participamos da Inquisição, e eu não tenho dúvida, hein? Inquisidores terríveis que nós éramos. E nós voltarmos à cidade de Assis, precisamente, lá na Úmbria, em Assis. E nós formos verificar um pouquinho a história daquele menino, daquele Poverello de Assis, que mais tarde leva o nome de Francisco de Assis. E se nós observarmos um pouquinho a história de Francisco de Assis, e qual é a leitura, qual é o ensinamento para todos nós, desde muito cedo, Francisco de Assis, filho de Pedro Bernardone e Maria Piccolini, uma católica fervorosa que seguia os dogmas católicos, já o seu pai, um homem vultuoso no comércio, muito preocupado em prosperidade, em ambições, em crescimento. E a junção de Pedro com Maria Piccolini deu o nascituro de nosso querido Francesco, ou o Poverello de Assis. Francisco de Assis, desde muito cedo, torna-se uma criança muito sensível, uma criança muito especial, com um olhar que fazia toda a diferença nos seres humanos. Uma criatura fantástica. Quando ele tinha por volta de 5, 6 aninhos, diz as histórias nos autos de Francisco de Assis, Miramês conta isso em uma das suas obras, que Francisco de Assis começa a cantar, trovar, como se fosse um rouxinol de Jesus. Certa feita, cantava tanto que encantava todos em sua casa. O pai, muito astuto, muito inteligente,
vendo a capacidade do seu menino, costumava lhe passar a mão, colocar no colo e levava ao comércio. Ele tinha uma loja muito grande de tecidos, a qual ele buscava em toda a Europa, e ali ele vendia para as cidades vizinhas. Então ele punha Francisco sentado sobre aquele balcão e dizia: meu Francesco, canta, canta. E Francisco abria aquela voz e cantava como um rouxinol de Jesus. As pessoas ficavam encantadas. E as pessoas iam entrando, entrando, e o movimento ia crescendo. Mas o mais interessante está por vir. Olha que interessante. De repente, os anos se passam e Francisco então agora tem a incumbência de cuidar das coisas do pai. Ele já era um menino de uns 15 anos, mais ou menos. E o pai lhe diz: Francesco, irei viajar às cidades próximas da Europa para buscar novidades para a nossa loja. Como você já bem sabe, você já aprendeu o ofício e compete que você fique na loja cuidando, faça vendas, atenda bem o cliente. E Francisco tinha de sobra a educação e a formação. Mas algo especial iria acontecer nesse dia. E o pai ainda diz: por favor, você preste muita atenção em quem vai estar conosco. Virá um grande amigo meu para uma compra. Atenda da melhor forma, porque algo muito especial há de acontecer. Nós poderemos ter quantias vultuosas e é importante para todos nós. E aí, de repente, está lá Francisco, recebe lá o amigo do pai que adentra e ele se cerona da melhor forma possível, manda que os empregados deixem os tecidos e começa a vender, e ele escolhe esse, escolhe aquele, coisa e tal, e a venda vai se tornando muito grande, muito ampla, vultuosa. Mas alguma coisa especial iria acontecer. Aquele mendigo, aquele morador de rua da cidade de Assis, ia passando na porta e sente uma necessidade de entrar no estabelecimento. Ele entra, vai próximo ao balcão onde Francisco e o grande comerciante comprador estavam juntos e diz para ele: uma esmola, pelo amor de Deus. Tenho fome. Um naco de pão, pelo amor de Deus. Francisco, jovem, não tinha muito essa coisa no coração ainda, e uma transformação imensa vai acontecer nesse dia. Ele diz: eu não tenho nada para lhe oferecer, por favor, o senhor se retire, eu estou atendendo, não posso lhe fazer nada agora. E aquele irmão ficou sem entender nada, saiu e foi embora. Francesco termina a grande venda, leva o senhor até a porta, volta ao caixa e vê uma quantidade vultuosa de dinheiro. E algo muito estranho lhe acontece ao coração. Ele simplesmente vê aquela quantidade de dinheiro e lembrou-se da cena daquele irmãozinho de rua que lhe pediu um naco de pão. Ele com tanto dinheiro ali, e o irmão queria um pedaço de pão, uma esmola, pelo amor de Deus. Foi nessa hora que algo surpreendente lhe toca o coração. Ele sai correndo em direção à porta para procurar aquele irmãozinho. Olha para um lado, olha para o outro, e de repente o irmão estava sentado logo ali à frente. Francesco corre até o irmão, se ajoelha, olha nos olhos dele e diz: me perdoa, o que o senhor precisa? E ele disse: se for possível, algo que eu possa comer, algo que eu possa vestir. Francesco volta à loja, pega uma quantidade de moedas e põe num saquinho, corre lá, sabendo que o pai dele ia puxar a orelha, e dá na mão dele e fala: irmão, eis aqui para que você, tudo que você precise do seu sustento. Quando ele volta à loja, algo muito profundo toca o seu coração e ele faz uma seguinte pergunta para ele mesmo: por que tantas pessoas têm tudo na vida e outras não têm nada? Tem algo errado. E eu queria entender. É aí que começa uma grande transformação na vida de nosso Francesco de Assis. Mas com essa história, Francisco de Assis nos mostra, com o seu exemplo vivo, depois lá na frente,
o trabalhador de Cristo que ele se transforma. Mas ele deixou para nós algumas pérolas. E essa a gente pode dividir. Uma delas diz mais ou menos assim: comece por fazer o que é necessário, depois o que é possível, e de repente estarás a fazer o impossível. Francisco de Assis. Francisco nos mostra, com essa fala, que nós podemos começar com coisas pequenas. Muitas vezes nós somos convidados diariamente ao processo caritativo, seja ele caritativo material, espiritual ou moral. Muitas vezes as pessoas estão em volta de nós, próximos a nós, mas nós ainda muito arregados ao egoísmo, ao orgulho, costumamos dizer o seguinte: mas eu já sou caridoso, eu faço minha obra social, eu vou à casa espírita, eu dou o meu donativo. Será que é só isso que Jesus quer? Será que é só isso que Jesus espera de todos nós? Será que é para isso que aqui nós estamos? Eu vou ler de novo, ó. Kardec diz: o pobre que divide o seu pedaço de pão com o mais pobre que ele é o mais caridoso. Quem de nós já está dividindo o seu próprio pão da mesa com o mais pobre que você? Eu sei que esse assunto agrada demasiadamente alguns corações, mas é inevitável. Não dá para passar, não dá para deixar em branco isso. Desenvolvendo essa virtude caritativa, desenvolvendo essa virtude da humildade, e as duas entrelaçadas como uma argamassa, duas irmãs gêmeas, nos dará a condição necessária para transpor, para caminharmos avante, rumo à felicidade que se faz presente nesta encarnação. Porque todos nós temos o direito, sim, de sermos felizes, mas não dá para ser feliz simplesmente de braços cruzados. Não dá para ter a salvação. Fora a caridade não há salvação. Existe asilos, existe orfanatos, existe, crianças precisando do nosso alento nas escolas. Nós podemos transformar, nós podemos fazer tantas coisas na vida das pessoas, mas a gente precisa ter uma iniciativa, a gente precisa ter uma disposição e não ficar esperando que as coisas caiam do céu. Não deixe acontecer como aconteceu comigo, que foi preciso passar o que eu passei para me transformar, para me poder ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, a vocês que me aguardaram até esses minutos finais, eu quero dizer do fundo do meu coração: obrigado, Jesus, por me ter retomado ao caminho verdadeiro da caridade e da humildade. Que tu possas também fazer isso a outros tantos corações que estão ligadinhos ao nosso nesse instante. Que tu possas auxiliá-los, que tu possas colocar as mãos dadivosas sobre quem necessita nesse instante do teu amor, do teu afago, do teu carinho. E tu que foste o maior exemplo entre todos nós, tu que foste e é até hoje o nosso grande amigo, o grande doutor, o grande irmão, que não deixa ninguém para trás, que possas, nesse instante, junto aos benfeitores amigos que aqui estão, fluidificar as vossas águas, prepará-las as vossas águas. Quem estiver precisando da sua saúde agora, que através da energia balsâmica que vocês trabalhem, envolva esses irmãozinhos que necessitam e anseiam. Francisco de Assis, obrigado pelos teus exemplos. Cisco de Deus, Chico Xavier, obrigado por tudo que fizeste por nós. Madre Teresa de Calcutá, eu ficaria falando Eurípides Barçanufo, Caibar, tantos, ficaria Joana de Anjos, todos vocês que já estão conosco, estiveram conosco e ainda continuam trabalhando arduamente em prol dessa coisa linda que é servir a causa e o legado de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos, por acreditarem na gente, por não desistirem da gente. E que nós possamos estar cada vez mais fortes, mais encorajados, mais dispostos à verdadeira caridade, da forma humilde, para que as duas entrelaçadas nos criem pontes necessárias à nossa felicidade que está aqui na frente. Que assim seja. O nosso muito obrigado.
e até o próximo encontro, se Deus quiser.